Olá, turma. Iniciamos mais um dia. Não é sempre que há tempo para colher, mas sempre há tempo para semear. Então, vamos pensar em semear aí bons frutos, né? Semear o bem sem olhar a quem. Na aula de língua portuguesa de hoje, iremos fazer algumas correções de atividades sobre o grau do adjetivo, né? Adjetivo, grau comparativo. Então, peguem o material de vocês, vamos acompanhar. Na primeira questão, temos uma fábula, um pequeno texto de uma fábula em que vocês iriam circular todos os adjetivos. Vamos lá? Temos aí um belo dia, belo, um adjetivo. Se refere ao dia, né? Está caracterizando o dia é substantivo. A raposa encontrou a cegonha e convidou-a para jantar. Fez apenas uma sopinha rala, rala adjetivo também. Está caracterizando sopinha, que é um substantivo. E a serviu em um único prato, sobre uma mesa. Acontece que a cegonha tinha um bico muito duro e comprido. Duro e comprido também adjetivo. Cada vez que tentava tomar a sopa, o bico batia no fundo do prato e ela nada conseguia beber. A raposa, esperta, aproveitou-se disso e lambeu a sopa toda. Esperta é o quê? Um adjetivo. Alguns dias depois, a cegonha quis se vingar daquele jantar. Sabendo que a raposa era bem gulosa, gulosa, adjetivo, convidou-a para um banquete em sua casa. Ela aceitou muito contente, contente também. Na hora do jantar, a raposa sentou-se depressa à mesa, esperando a comida chegar. Nesse momento, a cegonha entrou na sala e colocou sobre a mesa um vaso de gargalo estreito e muito comprido. Então, estreito e comprido são adjetivos. Lá dentro estava a carne macia e cheirosa. Macia, cheirosa são adjetivos. Que seria o jantar dos dois bichinhos. A cegonha com seu bico fino e comprido, adjetivo, conseguiu comer toda a carne, enquanto a raposa tentava enfiar lá dentro o focinho, sem sucesso. Pobre raposa, pobre, adjetivo, quis dar uma desperta, adjetivo, e só o que conseguiu foi levar para sua casa sua barriga, roncando de tão vazia. Porque o que era vazia? Barriga, barriga é o substantivo. Letra A. Como era o bico da cegonha? Acabamos de ler. Fino e comprido. Letra B. Escrever uma frase usando o adjetivo fino e comprido no grau comparativo de superioridade. Eu criei uma aqui, mas cada um de vocês aí em casa iria criar uma. Pinóquio tem o nariz mais fino e comprido do que um tamanduá. Então, está no grau comparativo de superioridade, porque eu utilizei aqui, ó, mais do que. Utilizei isso entre os adjetivos, então está no grau comparativo de superioridade. Letra C. O que a raposa achava de si? Ela achava que era esperta. Letra D. Escreva uma frase usando o adjetivo esperta no grau comparativo de inferioridade. A raposa foi menos esperta do que a cegonha. Olha aqui, ó. Menos do que. Estes dois termos entre o adjetivo está atribuindo para esse adjetivo um grau comparativo de inferioridade, tá bom? Questão 2. Leia a tirinha. Então temos tirinhas aqui, a tirinha 1 e 2. Tirinha 1. Espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu? Quem cala, consente. Tirinha 2. Espelho, espelho meu, existe uma garota mais linda do que eu? Nesta tira, não. Olha que legal. Então, na letra A, qual adjetivo está sendo utilizado aqui na tirinha 1? Bonita, não é mesmo? Bonita é o adjetivo. Letra B, qual sinônimo
desse adjetivo é usado na tirinha 2. Qual é o sinônimo de bonita que está sendo utilizado aqui na tirinha 2? Linda. Isso mesmo. O que é sinônimo? Palavras de sentido semelhante. Letra C. Quais palavras indicam a comparação entre Mônica e as outras garotas? Bom, quais palavras? Comparação? Sim, mais do que. Tanto na tirinha 1 como na tirinha 2. Terceira, para completar as frases, né? Então temos lá, a girafa é o quê? Mais alta do que o elefante e a zebra. Utilize o termo mais do que. Agora a frase, a zebra é menos pesada do que o elefante e a girafa. Então, para utilizar o menos do que. Nesta, a girafa é mais alta, está atribuindo o quê? Mais do que é o grau comparativo de superioridade. E a zebra é menos pesada do que o elefante. Menos do que grau comparativo de inferioridade. Quarta questão. Circule o adjetivo e numere as frases conforme o código. Então temos aí a primeira frase. O trem é menos veloz do que o metrô. Então, grau de inferioridade. Número 3, quem preencheu acertou. O cravo é tão perfumado quanto a rosa. Tão quanto, grau de igualdade. Quem colocou 1, acertou. A vovó é mais velha do que a mamãe. Mais do que é o grau comparativo de superioridade. Quem colocou 2, acertou. Questão 5. Temos um pequeno trechinho aí de texto. Olimpíadas de Matemática. Gabriela é uma aluna estudiosa. Seu desempenho foi bom na Olimpíada de Matemática, mas Júlio foi melhor que ela. Mas quem ficou em primeiro lugar mesmo foi Mariana, que é mais estudiosa que os outros dois. Observe a ilustração e leia o texto. Quem são os alunos estudiosos? Mariana e Júlio e Gabriela. Os 3, né? Ficaram no pódio. Quem venceu a Olimpíada? E por quê? Mariana, porque ela é mais estudiosa do que Júlio e Gabriela, não é? Ela que venceu aqui, ó. E mais do que está atribuindo o que aqui? Mais do que, ó, termo mais do que atribui ao adjetivo estudiosa um grau comparativo de superioridade. Letra C, completar as frases aqui, né? Usando os adjetivos boa e melhor, para usar esses adjetivos aqui. Então vamos lá. Gabriela é o quê? Boa em matemática, mas Júlio é melhor que ela, né? No entanto, Mariana é melhor que os outros dois. Agora peguem o livro de língua portuguesa, 126 a página. Vamos lá. Reler esse trecho. Vamos reler o trecho que fala sobre a popularização lá do alfajor na Argentina, tá? Então esse trecho traz assim: outro doce que chegou de tapete voador à Península Ibérica foi o alfajor. Com os anos, o alfajor tornou-se tão argentino quanto o arroz doce brasileiro. Nesse trecho, a autora do texto faz uma comparação. Aqui, ó. Tão quanto. O que ela compara? Ela compara o quê? O alfajor ao arroz doce. Não é mesmo? Porque ela fala aqui, ó. O alfajor tornou-se tão argentino quanto o arroz doce. Ela compara o alfajor ao arroz doce brasileiro, né? Tornou-se tão argentino quanto o segundo, né, que é o brasileiro. Ambos foram apropriados aí pela cultura da Argentina. Letra B. As palavras argentino e brasileiro podem ser tanto substantivos quando utilizadas para nomear algo ou alguém. Digamos, ela é, né, tem várias frases assim. Como também adjetivos, quando utilizadas para atribuir características a substantivos. No trecho, elas são o quê? Nesse trecho aqui, que nós acabamos de ler, questão 1, elas são o quê? Substantivo ou adjetivo? São adjetivas, né? São por quê? Porque o argentino está atribuindo aí uma característica a alfajor. E brasileiro está se referindo ao arroz doce,
arroz doce brasileiro. Brasileiro é uma característica desse arroz doce, que no caso é um adjetivo, ok? Questão 2. Escreva adjetivos para completar as frases. No caso, já estão aqui, né? Vamos lá. O tango é uma dança tão o quê? Cada um colocaria um adjetivo. Coloquei fácil. Quanto o ato de dar um abraço. Nesse caso aqui, ó, tão, quanto, está comparando no sentido de igualdade, né? Grau comparativo de igualdade lá. E aqui, essa canção é menos interessante do que? Menos do que atribui a esse adjetivo interessante que eu criei aqui. Cada um iria colocar o seu adjetivo, você poderia colocar outro adjetivo, né? Menos do que grau comparativo de inferioridade. O alfajor é tão gostoso quanto? Tão quanto também atribui, né? Eu coloquei gostoso para mim, mas cada um de vocês iria colocar. O alfajor é tão suave, qualquer outro adjetivo que coubesse, né? Aí. Letra D. Uma viagem para a Argentina é mais rápida do que para o Nordeste. Coloquei o adjetivo rápida. Mais do que atribui o quê? Grau comparativo superioridade. Na página 127, a terceira questão. Completar com grau comparativo de acordo com o que se pede, né, em parênteses. A primeira quer o grau de superioridade. Então, mais do que para preencher. A segunda traz aí para preencher com igualdade, né? Grau de igualdade. O violoncelo é um instrumento tão bonito quanto o violino. Tão quanto? Letra C. O pé de moleque é menos duro do que a rapadura. Inferioridade. O doce de leite é tão doce quanto o beijinho. Igualdade. O doce de buriti é menos saboroso do que o doce de abóbora. Inferioridade. Questão 4. Complete as frases a seguir utilizando os adjetivos indicados entre parênteses, na forma reduzida do grau. Qual é a forma reduzida? Nós estudamos, né? A forma reduzida. Menos do que, ou você pode usar a forma reduzida menor, né? Menor que, menor do que, e assim por diante. Vamos lá. Maurício fez um bolo, no sentido de bom aqui, ó. Tem que ver o sentido do adjetivo, ó. Bom. Então, você pode colocar, fez um bolo melhor do que aquele que fez no sábado. Esta receita é pior do que a outra, né? Está se referindo aqui a um sentido, né? Mal, quer dizer que não é muito bom, né? Então, essa receita é pior do que a outra. Você não é... Agora, letra C. O bem casado é um doce, o quê? No sentido de grande? Maior do que o beijinho. A assadeira com furo é sentido pequeno, menor do que a assadeira retangular. Livro de língua portuguesa, vamos lá, 133. A correção dela, vamos lá. Completar as palavras com L ou U. Então aqui temos o João leu, com U, que o musical A Bela e a Fera é mais interessante do que o filme. Letra B. Minha filha me contou que, na história Os Músicos de Bremen, o menor animal é o galo. Então, temos aqui as formas corretas de escrita. Animal com L, contou com U, musical com L, leu com U. Em relação a esses itens, na primeira frase, o adjetivo usado no grau comparativo de superioridade, tá certo? Na primeira frase, o adjetivo usado está no grau comparativo de superioridade, mais do que. Identifiquei aqui, porque o adjetivo é interessante, né? Aqui é adjetivo. Se aqui é o adjetivo, está utilizando mais do que, então essa aqui é verdadeira, essa frase aqui está certa. A próxima. Há uma locução adjetiva na primeira frase? Não tem nenhuma aqui. A próxima. Na primeira frase, o artigo indica que a palavra musical é um substantivo masculino. Na primeira frase, o artigo indica que a palavra musical, né,
é um substantivo masculino? Sim, esse artigo aqui, ó, artigo o, indica que a palavra musical é um substantivo masculino, ou musical. Nós falamos o musical, não a musical. Verdadeiro. Na segunda frase, o adjetivo é usado no grau comparativo de superioridade. Vamos ver? Na segunda frase, o adjetivo é usado no grau de superioridade. Superior. Minha mãe me contou que na história Os Músicos de Bremen, o menor animal... Não, é falso. Falso. Sexta questão. Qual é o substantivo coletivo que aparece na frase? Nessa frase aqui. Um bate-papo com Lemon Sturge, a banda revelação do rock nacional. Vamos lá. Bate-papo com Lemon Sturge. Lemon Sturge é um nome, é um substantivo aqui, não é? Que é substantivo. Substantivo o quê? Que nós estudamos? Próprio. Banda, a banda. Banda, gente. Banda é um substantivo quê? Coletivo, porque está se referindo a um conjunto, né? De música, conjunto. Se é conjunto, temos aqui a nossa resposta. Banda. E foi nossas correções. Tendo dúvidas, mandem mensagem aí. Até mais!